Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo esse podcast. O meu nome é Bruno Fernandes e eu tô aqui de novo com Wesley Santos Prazer, galera. Hoje vamos dar início a mais um podcast. e Emerson de Jesus. Fala, ouvintes do nosso podcast. O assunto de hoje é bem polêmico e fique com a gente até o fim. E é nóis. Com comentários precisos. O assunto de hoje é realmente polêmico, né? É negacionismo e obscurantismo científico e as implicações para o meio ambiente. Como sempre, Wesley, o que é isso? Então, Bruno, como você disse, né? Vocês falaram, na verdade, é um tema muito polêmico da atualidade e que o negacionismo nada mais é do que um termo, né, que é bastante empregado como o fato de negar os argumentos científicos, né? Mesmo que eles sejam defendidos por pessoas capacitadas, os cientistas, na verdade, os pesquisadores, para falar de determinado assunto. E que muitas vezes, né, ele vem sendo expandido pela corrente da pós-verdade, que nada mais é o embasamento, né, de opiniões empíricas que muitas das vezes são equivocadas para o âmbito científico. Mas um dos métodos para que a gente possa combater essa situação é popularizar a ciência de fato, trazer mais para próximo da população, e assim a gente vai dar inícios, né, vai começar a dar passos para que esse negacionismo seja e o obscurantismo seja um pouco abatido na sociedade. Mas também tal envolvimento desse tema está relacionado muito com a ignorância da população, uma vez que a ciência ela está em constante movimento, né? Essa ignorância ela vem causando alguns retrocessos por meio de situações e temas pertinentes. Esses temas eu posso citar alguns, como o terraplanismo, a negação de mudanças climáticas, o movimento anti-vacina, né, que é tão recorrente no nosso mundo, que vem dados, né, vem sendo apresentado e aponta que há uma redução na proporção dos vacinados no Brasil ao longo dos anos. E isso também se caracteriza como um retrocesso da sociedade, da ignorância da sociedade, na verdade, né? Mas segundo os dados da Datafolha, que foi realizada uma pesquisa em 2019, né, aponta que 85% das pessoas elas não acreditam na existência do aquecimento global e que é uma parcela considerável, né, da população, cerca de 15%, eles dispensam que não existe esse fenômeno do aquecimento global. Mas esses dados eles são influenciados por diversos fatores, como a renda familiar dessas pessoas, o grau de escolaridade, as atividades humanas e dentre outros fatores que acabam acarretando, né, para que pudesse chegar a esse resultado dessa pesquisa, que foi realizada pela Datafolha. E também essa pesquisa foi comparada com outra pesquisa realizada em 2010 e chegou a constatar que 34% da população ela se mostrava ciente do aumento da temperatura da Terra, enquanto que 45% elas estavam no meio termo, da existência ou não desse fenômeno, e que 11% da população estaria mal informada sobre esse tema. Então, são dados que a gente são considerados alarmantes, né, uma vez que 45% da população estavam no meio termo, se acreditam ou não, então isso vem a se preocupar, né, diante de todo o cenário que a gente vem vivenciando hoje em dia. Todos sabem o quanto é preocupante uma nação alienada, né? E a alienação ela ocorre por alguns fatores, que parte de cada um, é do indivíduo mesmo. Além de fatores que influenciam, como a renda familiar, o ambiente onde o indivíduo vive, mas eu vou falar sobre pontos mais pessoais. Eu vou citar 4 pontos que são pessoas que se acham que estão no controle de tudo, que sabem de tudo. Segundo ponto, pessoa prepotente que acha que tem todas as respostas sobre as coisas e que ninguém pode discordar nela porque ela está sempre com a razão. Intolerância, que também envolve intolerância religiosa, intolerância sobre a ciência, intolerância sobre várias coisas nesse sentido. E o excesso de confiança, aquela pessoa que acha que é dona da razão e tá com toda a bola. Mas existem outros fatores externos também que podem potencializar isso
que no caso é a alienação, por ignorância desses fatores que eu citei anteriormente. Esses gatilhos que tornam os seres alienados são disseminação de notícias falsas, o que tem se popularizado graças às redes sociais, televisão também, mas não tinha tanto impacto como agora tem, né? Porque majoritariamente todo mundo tem um celular e são bem mais convencidos facilmente. E os riscos dessa negação, dessa alienação, vêm afetar diretamente na população, gerando também alienação política, más escolhas, grandes más escolhas. E essas negações podem atingir diretamente a ciência, como, por exemplo, pessoas que se negam a se vacinar, acreditando em teorias bizarras que a vacinação prejudica o cérebro. E existem muitas teorias e muitas pessoas acreditam nelas. Por exemplo, muita gente também não acredita no aquecimento global, acha que é tudo balela. Líderes políticos não acreditam no aquecimento global, mas eu fico aí, minha dúvida, se eles realmente não acreditam ou se ignoram apenas para prosseguirem, como é o caso dos Estados Unidos, como foi. Então, para começar falando um pouco sobre o que dá para considerar como o, entre aspas, início, né, do que seria esse negacionismo atual, em meados de 1600, né, com o pai da ciência moderna, Galileu Galilei, foi quando começou tudo isso, né? Mesmo não sendo uma parada recente, vendo de um tempo histórico, né, esse negacionismo ele passou a ser, de certa forma, ele passou por, de certa forma, poucas mudanças, né? A ideia geral, igual o Wesley falou, né, é você negar um produto ou uma ideia da ciência, ela ainda persiste, mas o que mudou acabou que foram os motivos dessa negação, né? Na época, mesmo com o fim da Idade das Trevas, há quase o quê? 150, 200 anos, em 1600, o motivo de toda essa negação ele ainda era religioso. A Bíblia ela era o principal livro, né, fonte de conhecimento da época. Só que hoje, em contrapartida, a coisa ela tem um foco muito mais político. Isso é extremamente fácil de observar, já que geralmente elas são ideias que normalmente vêm seguidas de algumas frases ou sátiras a respeito do antigo, entre aspas, antigo, né, regime chinês. E essa, principalmente atualmente, como com a vacina chinesa, em resposta à pandemia de um vírus chinês, né, que é um prato cheio para conspiracionista. Ou então, ideias que entraram em alta, principalmente por conta, durante das duas últimas décadas, né, na era PT do Brasil, que era um partido com ideias e ideais majoritariamente esquerdistas, novamente puxando aí os argumentos direcionados a regimes mundiais antigos, né? Indo agora para um lado mais econômico, para ver como a propagação dessas ideias negacionistas elas podem afetar a gente, eu não queria ter que falar dela, né? Mas já que ela é um assunto que, pelo menos para mim, já está um tanto quanto saturado, ninguém mais aguenta ouvir, mas a própria pandemia é um exemplo bom e atual desse tal negacionismo, né? Tanto da vacina, que inclusive também não é algo recente, né? Acho que dá para falar disso um pouco mais pra frente, mas também do próprio surgimento dela, né? E basicamente o coronavírus ele é uma zoonose. Ah, mas o que é isso? Zoonoses elas são doenças que elas são transmitidas entre humanos e animais, certo? Ou de animais para humanos ou de humanos para animais, enfim. E esse termo ele pode até ser novo ou diferente, mas a gente já conhece muito bem, né? Dengue e a Zika elas são exemplos aí muito bem conhecidos, né, por nós brasileiros de zoonoses. Enfim, coisas que são muito frequentemente pautadas aqui no Brasil, e os lugares do mundo também, mas principalmente aqui no Brasil, são as queimadas e os desmatamentos, né? A degradação de hábitats no geral. E essa degradação ela gera uma interação homem-animal muito maior, que consequentemente também interage mais frequentemente com os patógenos um do outro, né? Vírus eles são seres que estão em constante mutação, isso foi difundido no ensino médio, e consequentemente, com maior taxa de encontros, tem uma maior taxa de mutações, acelerando o processo evolutivo desse vírus em específico, né? E aí então ele começa a se diversificar, a se espalhar e tá pronta a pandemiazinha.
Acho que bem por cima dá para imaginar os estragos, né, que a pandemia causou nesse último ano, mas só para ter alguns dados econômicos realmente, a economia da zona do euro, perdão, ela reduziu em 3,8% no primeiro trimestre de 2020. Isso pode não parecer muita coisa, mas desde 1995, quando o bloco foi fundado, essa foi a maior redução que existiu. Próprias Olimpíadas, né, que a gente chegou a comentar um pouco aqui sobre isso aqui no episódio passado. Se você não viu, clica no link da descrição ou então no card. Que essas Olimpíadas aconteceriam no ano passado, né, em 2020, elas foram adiadas para o ano de 2021, e isso é um atraso enorme, principalmente na economia local, já que ele é um evento, desse nível, dessa magnitude, ela atrai um monte de turista que torra toda a grana ali na região e tudo mais, né? E o próprio Fundo Monetário Internacional, o FMI, dentre os vários estudos e projeções, prevê que 80% dos países eles vão apresentar algum tipo de recuo da atividade econômica e, segundo eles, essa é a pior recessão desde a Grande Depressão de 1929. Então, pessoal, mais um episódio se foi. Se você gostou do anterior, você também vai gostar desse. Compartilha aí com mais um amigo e falou. Bom, deu um problema no microfone do Wesley, mas aqui no chat ele disse: é isso aí, galera, muito obrigado. Então, com essa, a gente se despede. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até uma próxima. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, e o pensamento lá em